Então, voltamos aí a mais uma live, pré-evento, dia 30 de setembro, às 20 horas e 20 minutos. Eu vou estar transmitindo uma masterclass, que é um webinário, sobre como ser um expert em DTM, descobrir a causa da disfunção na primeira consulta. Então, esse webinário vai acontecer às 20 horas e 20 minutos, a transmissão vai ser exclusivamente pelo YouTube, e a gente vai estar mostrando para os dentistas, é um conteúdo exclusivamente para dentistas, para tentar melhorar de alguma forma o atendimento da parte de DTM, dar uma maior possibilidade dos pacientes terem acesso ao tratamento com disfunção temporomandibular e mostrar o passo a passo de como chegar a esse diagnóstico de disfunção temporomandibular. Então, hoje eu preparei um tema bem bacana, que é como fazer a abordagem do paciente na primeira consulta, ou seja, na consulta inicial de disfunção temporomandibular. O que abordar, o que perguntar, verificar todo o histórico do paciente, de trauma, de algum acidente, alguma doença pré-existente na família, que possa predispor ao surgimento da disfunção temporomandibular. Então, tudo isso vai ser mostrado nesse webinário, como é o passo a passo de toda essa metodologia, para você chegar ao diagnóstico e ao tratamento das disfunções temporomandibulares. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa abordagem inicial de primeira consulta. Nessa abordagem inicial de primeira consulta, o que normalmente a gente trabalha? Então, normalmente você faz um histórico do paciente e pergunta ao paciente a queixa principal dele. Independente se essa queixa é dor, se essa queixa é som articular, se essa queixa é um travamento de boca aberta ou travamento de boca fechado. Então, você vai trabalhar exatamente em cima da queixa do paciente, avaliar o paciente como um todo e identificar a localização da dor desse paciente, se ela é unilateral, se ela é bilateral, há quanto tempo o paciente tem essa queixa, independente, como eu falei, se é estalo, se é som, ou se é algum travamento de boca aberta ou fechada. Então, você vai fazer toda essa investigação do paciente e trabalhar em cima dessa queixa principal dele. Então, normalmente, o que a gente trabalha? Quando o paciente chega no consultório com relato de queixa de dor ou queixa de limitação de abertura de boca, o paciente que chega e não consegue abrir a boca, ou o paciente abriu a boca e não conseguiu fechar, ou o paciente tem um histórico de som articular, de estalido, de crepitação. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é quanto tempo o paciente tem essa sintomatologia da queixa dele. Por que isso? Quando você tem uma dor, por exemplo, aguda, a dor aguda, normalmente o tempo de atuação dela é de 0 a, no máximo, 3 meses. E quando você tem uma dor de duração de 3 meses ou mais, você tem uma dor chamada dor crônica. E qual a diferença principal da dor crônica para a dor aguda na disfunção temporomandibular que o dentista precisa saber? Você precisa identificar há quanto tempo tem essa dor. Por quê? Porque a dor aguda, quando você faz a remoção do agente causador da dor, essa dor ela desaparece. E a dor crônica não. A dor crônica você faz a remoção do agente causador da dor e a dor não desaparece, a dor permanece no indivíduo. Então, essa é a diferença principal de dor aguda e de dor crônica. Outro ponto interessante e importante é a localização dessa dor. Quer ela seja um som articular, ou uma dor, ou limitação de abertura de boca, ou travamento de boca aberta. Então, você precisa identificar a localização, se ela é irradiada para algum local, ou seja, se ela irradia para, por exemplo, para a cervical ou para qualquer outra parte do corpo. Você precisa identificar se ela é uni ou bilateral, como já falei, e você precisa identificar esse tempo de início da dor para correlacionar com outras patologias. Outra coisa importante que a gente avalia muito é a intensidade dessa sintomatologia que o paciente tem. Qual a grande vantagem de você ter a intensidade, saber a intensidade? Primeiro, para você saber a característica dessa dor. Então, por exemplo, você tem a escala visual analógica. Essa escala analógica da dor, você tem uma numeração de 0 a 10. Então, 0 é quando o paciente não tem dor. E 10 é uma dor insuportável que ele tem que ir para o hospital se internar. Então, essa é a referência. A dor de 0 a 3 é uma dor considerada leve. A dor de 4 a 6 é uma dor considerada moderada. A dor entre 7, 8 e 9 é uma dor forte. E a dor 10 é uma dor muito forte.
Então, quando você tem essa diferença, por exemplo, quando você tem uma dor neuropática, tipo neuralgia do trigêmeo, é uma dor de intensidade muito forte. Então, normalmente o paciente relata para a gente que essa dor dele, ela gira em torno de 8, 9, 10, que é uma dor ele tem que se internar no hospital, só que é uma dor de curta duração, a dor da neuralgia do trigêmeo. E a outra coisa que é importante em relação à intensidade da dor, por exemplo, dores musculares de origem muscular, a maioria é de intensidade moderada. É aquela dor que incomoda o paciente, mas não é aquela dor insuportável. Então, normalmente é uma dor que gira em torno de entre 4 e 6 a pontuação dela. E qual outro indicativo importante de você avaliar a intensidade da dor? É para você acompanhar a evolução do seu tratamento. Então, se você tem uma pontuação pela escala analógica, visual analógica, de pontuação de intensidade na primeira consulta, ao longo das próximas consultas, após você traçar um planejamento de tratamento, você consegue avaliar se o seu tratamento está sendo eficaz ou não, pela essa intensidade que o paciente vai te relatar entre uma consulta e outra, ou seja, se está tendo alguma evolução, alguma melhora ou não. Outro ponto importante é você saber identificar o tipo da dor. Isso quando você está falando em dor. Quando você fala em som articular, você tem que saber o tipo do som articular. Então, você tem o som articular mais comum, que é o som em estalo, em estalido, em clique, e tem outro som articular, que é o som em crepitação, que é o som em ranger, aquele barulho do serrote na madeira. O paciente fala, doutor, parece que tem uma areia próximo ao meu ouvido. Então, esse é o barulho chamado de crepitação. Qual a diferença principal entre estalido, que é o som de estalo, e a crepitação, que é esse som de ranger? O som de estalido, na maioria das vezes, ele está relacionado a algum desarranjo interno do disco articular, ou seja, algum deslocamento do disco articular, que é aquela cartilagem que fica interpondo o osso temporal e o osso mandibular. E quando você tem um som articular na forma de crepitação, você tem um sinal clínico que você pode suspeitar de uma doença degenerativa. Então, a crepitação é muito relacionada à doença degenerativa. E quando você pensa em tipo de dor, você vai ter alguns tipos principais de dor. Então, por exemplo, paciente que relata para você, doutor, eu tenho uma dor que é uma dor cansada, é uma dor pesada, parece que eu trabalhei o dia inteiro e tenho um peso na cabeça. Essa dor é uma dor normalmente de característica muscular. Então, a dor pesada, dor cansada, é uma dor muscular na maioria das vezes. Agora, quando o paciente te relata, doutor, parece que tem uma opção de agulha aqui entrando na minha pele. Doutor, parece que tem uma faca penetrando a pele. Doutor, parece que está dando um choquinho, está dando um choque, sabe? Parece que até no dente esse choque, doutor. Essa dor é uma dor neuropática. Então, a dor tipo choque, tipo facada, tipo agulhada, é uma dor considerada dor neuropática, é o tipo da dor. Agora, você tem uma outra característica de tipo de dor, que é uma dor que pulsa, é uma dor que lateja. Então, o paciente fala, doutor, eu estou com essa região do rosto que está latejando, que está pulsando. Parece que eu tenho um coração aqui desse lado. Essa dor é uma dor de origem, na maioria das vezes, vascular. Então, por exemplo, migrânia, que é um dos tipos de cefaleia primária, é uma dor pulsátil. Quando você tem uma dor odontogênica, uma pulpite, você tem uma dor pulsátil, uma dor latejante. Então, pelo tipo de dor, você começa já a traçar uma meta de diagnóstico e correlacionar isso com outras patologias e você consegue traçar o diagnóstico de uma forma mais completa, um caminho a percorrer com uma maior facilidade. Então, essa é a grande vantagem de você conseguir enumerar. Isso a gente chama, todos esses relatos, você chama de tomada de história, ou abordagem inicial de primeira consulta, ou se quiser chamar de anamnese. Então, é uma tomada da história da queixa do paciente. Então, você está avaliando a queixa do paciente. Você já pensou em localização da dor, o tipo da dor e a intensidade da dor. Ou som articular, ou dor ou som articular. Ou até mesmo, como já falei, travamento de boca aberta ou travamento de boca fechada. Outra coisa importante é você saber identificar a frequência dessa sintomatologia, o período do dia que isso ocorre. Ocorre uma vez por dia, ocorre no final da tarde, ocorre só à noite. Então, tudo isso você consegue. Então, por exemplo, o paciente que tem uma frequência de dor no período matutino, no período da manhã,
algo aconteceu durante a noite para que ele pudesse ter essa dor iniciada pela manhã. Então, você começa a investigar o sono do paciente. Ou não, o paciente tem uma dor sempre no final do dia, principalmente, por exemplo, professor, é muito comum, ele falou o dia inteiro, trabalhou com a voz, e no final do dia ele tem esse relato de surgimento da dor sempre no final do dia. Então, essa é a importância de você saber identificar a frequência dessa dor em relação ao período do dia. Outra coisa importante é a duração da dor. Então, doutor, eu tenho uma dor que ela dura alguns segundos, é uma dor tipo parece que tem umas agulhinhas na minha pele, mas ela dura alguns segundos, no máximo 2 minutos. Isso é uma dor característica de dor neuropática, é uma dor de curta duração nesse caso, e uma dor no tipo de agulha, no formato de agulha, de pontada, de facada. Então, essa dor neuropática, na maioria das vezes, ela está relacionada a uma neuralgia do trigêmeo. Outra coisa importante em relação ao tempo de dor, doutor, eu tenho uma dor que ela dura aí no máximo, ela começa e fica uns 3 dias doendo, depois ela desaparece. A gente sabe que tem alguns tipos de cefaleias primárias que o paciente tem esse relato de dor por algumas horas e ela dura no máximo 72 horas. Então, é uma outra importância. Eu já falei em relação ao horário de ocorrência. Então, por exemplo, o paciente, às vezes, ele relata que ele desperta com a dor, ou seja, na hora que ele acorda, ele tem a dor. Ou ele está num sono pesado e, de repente, ele acorda assustado com dor. Outro detalhe é quando o paciente está se alimentando. Doutor, eu estou bem, mas sempre que eu começo a fazer uso de alimentos mais duros, mais resistentes, eu tenho esse início da dor. Então, é um outro relato importante. Então, duração da dor, horário de ocorrência da dor, isso vai traçando o seu planejamento de tratamento. Você tem também, dentro de tudo isso, a gente chama de fatores acompanhantes da dor, ou do som articular. Quais são esses fatores que acompanham? Normalmente, a dor ela pode ser acompanhada de, por exemplo, fotofobia, fonofobia. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma aversão à luz. Então, o paciente, quando tem a dor, ele tem uma dificuldade de ficar em ambientes muito claro. Ou o paciente tem a dor e não consegue ficar falando muito. Isso é chamado fonofobia. Ele tem uma aversão a falar. Então, isso acompanha a dor do paciente. A gente chama de fator acompanhante. Alguns pacientes relatam que ele tem náusea, que ele tem enjoo, ele vomita quando está com a dor. A gente sabe que existem algumas cefaleias primárias, por exemplo, a migrânia. A migrânia é muito característico dela, o paciente ter náusea e ou vômito, ou prévio ou durante a crise da migrânia. Então, tudo isso vai te mostrando um possível diagnóstico. Então, mais o que acompanha a dor? Além de náusea, além de vômito, fotofobia, fonofobia, paciente que tem quadros quadros de ansiedade, de depressão, tudo isso pode acompanhar a dor. Esses quadros podem ser exacerbados quando o paciente tem dor. Uma outra coisa que a gente pensa em fatores acompanhantes, que você sai um pouco dos fatores acompanhantes e começa a pensar em fator iniciador da dor. Então, você está subdividindo, olha o que legal quando você pensa em tomar uma história do paciente, você está entendendo como o tipo dessa dor do paciente, a intensidade da dor do paciente, período do dia que ocorreu, o tempo que aquela queixa tá ocorrendo naquele paciente. Você está entendendo o que acompanha aquela queixa do paciente quando ele está com a dor ou com o som. E agora você começa a pensar no fator que a gente chama de fator iniciador da dor. O que inicia, o que faz iniciar, ou seja, o que é o gatilho da dor ou do som articular. Então, por exemplo, tem paciente que abre muito a boca e tem som. Tem paciente que abre muito a boca e não consegue fechar. Então, isso é um fator iniciador da dor, iniciador do estalo ou iniciador do travamento. Então, você tem um paciente que, quando se alimenta com alguma coisa muito dura, muito resistente, a dor inicia. Você tem um paciente que, quando está com algum problema de estresse, ansiedade, a somatização, esse paciente ele tem o início da dor, ou tem o início do som articular. Então, tudo isso é considerado gatilho da dor, fator precipitante da dor, fator que inicia a dor do paciente. Uma outra coisa interessante, que às vezes o paciente, falando em fatores acompanhantes, tem pacientes que têm a dor e têm edema.
Então, às vezes, ele pode ter edema palpebral, ele pode ter lacrimejamento. A gente sabe que tem alguns tipos de cefaleias que às vezes confunde com DTM, que o paciente tem edema palpebral, fica demasiado mesmo a pálpebra, ou fica lacrimejando, ou fica vermelho, fica uma vermelhidão, às vezes unilateral na maioria das vezes, ou às vezes bilateral. Então, tudo isso aí vai te mostrando indícios de como você vai proceder com esse paciente na sua tomada de decisão em relação ao tratamento. Outra coisa que a gente começa a pensar logo depois dos fatores que acompanham a queixa do paciente, dos fatores que são o gatilho da queixa do paciente, ou seja, que inicia a queixa do paciente. Agora você começa a pensar no que melhora a queixa do paciente. Então, tem paciente que fala, doutor, quando eu coloco uma bolsinha de calor aqui, ó, a dor melhora pra caramba, eu paro de sentir aquela dor que eu te falei. Doutor, quando eu estou tomando banho, eu ligo a água quente e deixo o chuveiro cair na minha cabeça. Aquilo parece que dá um alívio. Esse paciente, ele está me dizendo que ele tem. Então, esse paciente está falando que tem um problema muscular. Porque o problema muscular, na maioria das vezes, você tem um quadro de melhora com aplicação de calor, com a termoterapia. Mas o que você tem que investigar com o paciente? Aí o paciente relata, doutor, se eu ficar muito em silêncio, com a boca muito em repouso, eu sinto que a dor começa a aliviar, que a dor começa a melhorar. Então, um outro quadro importante de fator de melhora da dor. Outra coisa interessante em relação ao fator de melhora da dor, às vezes o paciente relata, doutor, eu usei um dispositivo intraoral, ele não fala dessa forma, né? Eu usei uma placa, às vezes o cara chega com a opção de placa, uma placa em silicone, uma placa em acrílico, uma em acetato, uma caixinha, já usou tudo quanto é tipo de placa. Mas ele fala em algum momento, teve alguns momentos que eu usava esse dispositivo aqui, que o senhor está vendo, que eu tinha uma certa melhora. Então, você começa a analisar que tipo de melhora foi essa. A gente sabe que tem os pacientes que a gente fala que é o paciente peregrino, que é o paciente que tem um problema crônico, uma dor crônica, e todo o profissional que ele vai, nos 3 primeiros meses, ele fica bem, logo depois de 3 meses, ele começa a ter uma recaída e volta ao quadro inicial. Então, é aquele paciente que já está desacreditado, que ele peregrinou com vários profissionais, e, na verdade, ele não tem tanta disciplina em relação ao tratamento, e esse tipo de paciente, ele é muito cético em relação a medicações que atuam no sistema nervoso central, que é um grande problema, porque a gente sabe que pacientes que têm esses quadros de dor crônica, na maioria das vezes você precisa de um auxílio de medicações que atuam no sistema nervoso central, e não somente periférico. Então, não somente esse tratamento periférico que você faz, você vai conseguir resolver o quadro álgico do paciente, ou seja, o quadro da dor, porque você já tem uma sensibilização do sistema nervoso central muito grande. Então, você vai remover o agente causador, por isso que eu falei na dor crônica e na dor aguda. Você vai remover o agente causador e o paciente vai continuar com aquele quadro da dor. Então, esse paciente peregrino, que já percorreu vários consultórios e procura o seu consultório, você pode observar que entre os 2, 3 primeiros meses de tratamento, ele vai ter uma melhora no quadro da dor dele, às vezes do som articular, de tudo, e logo depois ele vai ter uma recaída. Por isso que a gente tem alguns questionários até para avaliar a parte de ansiedade e depressão desses pacientes, porque na maioria das vezes a gente precisa, nesses casos, de um auxílio de um psiquiatra, ou às vezes de um psicólogo, e até mesmo de um neurologista. Então, por isso que eu falei, em relação a fatores de melhora da dor, você tem que identificar o que o paciente já fez em algum momento para que aquele quadro dele, aquela queixa dele, tenha melhorado. E existe um outro fator, que é o quarto fator, que é o fator de piora da dor. O que seria o fator de piora da queixa do paciente ou da dor? Quando eu falo dor, é a queixa do paciente de uma maneira geral, seja som, seja estalido, seja crepitação, seja algum travamento de boca aberta ou algum travamento de boca fechada. Então, o paciente tem alguma coisa que está acontecendo que está piorando a queixa do paciente. Então, por exemplo, o paciente vai bocejar e ele tem o início da dor. Ou ele vai bocejar e ele tem um travamento de boca aberta e não consegue fechar a boca. Então, isso é um fator de piora da queixa do paciente. Eu estou rindo aqui do amigo meu que está me sacaneando aqui. Outra coisa que pode piorar a queixa do paciente é, doutor, eu estou com dor, mas eu me alimento com coisas duras e resistentes e eu tenho uma piora da dor.
Se eu ficar falando, eu estou com a dor, e se eu ficar falando muito, ou seja, movimentando demais a mandíbula, eu tenho a dor. Doutor, se eu tiver muito estressado, ou se eu dormir mal, eu já tinha dor, a dor piorou naquele dia. Então, são fatores considerados fatores de piora da dor. Tem pacientes que falam, doutor, se eu estiver num lugar muito iluminado, por mais que a dor não esteja uma dor muito forte, ela começa a intensificar de uma maneira absurda. Ou então ele fala para você, doutor, se eu fizer atividade física, a dor aumenta. Então, você sabe que tem alguns tipos de doença que a dor ela ou piora ou inicia com atividade física, com exercício físico, ou uma atividade funcional diária do paciente, que ele não deveria ter esse quadro de piora da dor. Então, esses são os fatores de piora da dor. E depois que você faz todo esse relato, todo esse histórico do paciente, você começa a avaliar o paciente de uma outra forma. Como que seria isso? Você começa a investigar o histórico do paciente. Como que você começa a investigar o histórico do paciente? Por isso que essa primeira consulta, ela tem que ser assim, um bate-papo bem tranquilo, num ambiente bem tranquilo, para que o paciente consiga te passar tudo. É impressionante que às vezes você faz uma consulta inicial com o paciente e numa segunda consulta ele te conta coisas que ele não te contou na primeira consulta. Então, por isso que é importante você investigar mesmo tudo. Histórico de trauma, histórico de cirurgia, alguma intubação orotraqueal, alguma visita ao dentista que o paciente ficou muito tempo com a boca aberta e começou a ter aquele quadro da queixa dele. Então, todos esses fatores desse histórico do paciente é importante. Avaliar antecedente de alguma cirurgia ortognática ou até alguma cirurgia da ATM. Você vai avaliar também se o paciente tem algum histórico de doenças nas articulações, artrite reumatoide, alguma doença reumatológica tipo lúpus. Então, investigar mesmo o paciente a fundo. Então, essa anamnese detalhada, essa tomada de história, é exatamente para isso, para você conseguir colher dados o suficientes para que você consiga realmente traçar um planejamento de tratamento. Você só vai conseguir ter um diagnóstico final do paciente após uma boa tomada de história. Aí sim, fez uma boa tomada de história, aí você começa a pensar na avaliação clínica, em botar a mão no paciente e começar a avaliar ele de forma física mesmo, exame clínico, físico. Outra coisa que a gente avalia é investigar, tem alguns pacientes que relatam, eu comecei a ter essa queixa, doutor, e eu senti que a minha mordida mudou. Eu não estou encostando mais desse lado. Isso é comum acontecer quando o paciente tem algum deslocamento de disco, principalmente quando o disco desloca para posterior, tá? Não é tão comum o disco deslocar para posterior. Quando que o disco pode deslocar para posterior? Quando você tem um travamento de boca aberta, o paciente fica muito tempo com a boca aberta, e a cabeça da mandíbula passa da eminência articular ou daquele tubérculo articular. Então, tubérculo articular e eminência articular são sinônimos, tá? É aquele limite onde da cabeça da mandíbula deveria estar. Então, ela passou daquele limite, passou da eminência articular, e o paciente não conseguiu fazer com que a cabeça da mandíbula voltasse e ele ficou com a boca aberta. E, às vezes, ele ficou com travamento de boca aberta por muito tempo. E o disco ficou para posterior. E quando você faz o reposicionamento, o disco desloca totalmente para posterior. E altera a oclusão do paciente, altera a mordida realmente do paciente. Então, ele relata, doutor, a minha mordida está muito esquisita. Depois que eu comecei a ter esses quadros, de vez em quando, essa semana mesmo, um amigo dentista estava com a gente, e a gente fez uma viagem, eu fiz uma manobra de Farrar para recapturar o disco, para pelo menos tentar tirar ele desse quadro da dor, mas assim, sem luva, sem nada, do jeito que a gente estava ali, no passeio que a gente estava fazendo, e prescrevi uma medicação para ele. No dia seguinte ele estava até com quadro álgico menos acentuado, já estava um pouco melhor, mas a oclusão continuava do mesmo jeito. Então, nesses casos, às vezes você tem que fazer uma intervenção um pouco mais agressiva. Não cirurgia, mas uma intervenção um pouco mais agressiva, às vezes na própria articulação do paciente. Então, por isso que é importante você fazer todo esse relato. Investigar também se o paciente... Então, por exemplo, o paciente teve um travamento de boca fechada. Então, o que é o travamento de boca fechada? O paciente chegou no teu consultório e não consegue abrir a boca.
Então, ele tem uma dificuldade de abrir a boca. Ou ele abre um pouco a boca e até um certo limite ele começa a ter dor. Então, não consegue abrir mais do que aquilo. Por exemplo, ele não consegue abrir mais do que 40 milímetros, porque ele tem dor. Então, isso se chama limitação de abertura de boca. Então, o paciente tem um travamento de boca fechada. Esse travamento de boca fechado, ele pode estar relacionado a um deslocamento de discos sem redução. Então, o deslocamento de discos sem redução, o paciente pode relatar para você, por isso que é importante você identificar histórico anterior de algum som articular. Então, ele fala para você, doutor, eu tinha um som articular, parecia um estalo, ele fala assim mesmo, de vez em quando eu abria a boca, estalava, eu fechava, estalava. E em algum momento eu não consegui mais abrir a boca e estou aqui hoje, que eu estou com a boca travada e não consigo abrir. Então, você começa a investigar histórico de som articular. Histórico de som articular no formato do som que você quer, que o paciente te diga. Aí você explica a ele, olha, você tem um som, que é um som tipo um clique, um estalinho. Esse estalinho a gente chama de estalido. E tem um outro som, que é a crepitação. A crepitação é como se fosse o serrote na madeira, fica rangendo mesmo. O paciente às vezes relata que parece que tem areia dentro da ATM, dentro da articulação. Esse som, qual o nome desse som? Eu já falei, é uma crepitação. A crepitação, ela pode estar relacionada... Por que normalmente o paciente tem esse som de crepitação? Ele pode ter alguma degeneração óssea. E essa degeneração óssea, quando você tem o contato de abertura e fechamento, é exatamente essa fricção, que você tem o toque osso com o osso degenerado, e você começa a ter esse som de crepitação. Então, nesse caso, você investiga o paciente mais a fundo. De repente, num caso como esse, que você suspeita de uma doença degenerativa, é interessante você pedir um exame de imagem que avalia tecido duro, como a tomografia computadorizada, por exemplo. Então, outra coisa que você precisa investigar do paciente, nessa investigação inicial, nessa tomada de história inicial, é em relação ao período que esse som iniciou e se ele tem o som na hora de abrir ou na hora de fechar. Porque às vezes o paciente tem um som, esse som articular, e quando ele chega na consulta, ele não consegue, a gente não consegue reproduzir o som. Mas ele fala, pô, doutor, parece que vocês já pegaram o paciente assim, que o paciente chega, está com a queixa ou de som articular ou de dor, e ele vai na consulta, ele está sem aquela sintomatologia. Então, você começa a mostrar para o paciente, olha, precisa que você comece a observar se esse som articular está acontecendo no início da abertura, ou no final da abertura, ou quando você está fechando a boca, você tem esse som articular. Então, você começa a investigar o momento que o som articular está acontecendo. Outra coisa que a gente avalia nessa tomada de história, para fechar agora uma tomada de história assim, bem completa, é verificar existência de alguma alteração familiar, alguma doença, como eu falei, alguma doença reumatológica, alguma doença autoimune, algum tipo de doença que pode predispor o desenvolvimento ou do som articular, ou até mesmo de uma DTM muscular, ou uma DTM articular, paciente que tem histórico de migrânia, que é enxaqueca, paciente que tem fibromialgia, ou que tem histórico de fibromialgia na família, paciente que tem alguma doença reumatológica de forma hereditária. Então, tudo isso é importante você estar verificando. E questionar o paciente, no final, para você conseguir identificar quais os tratamentos que ele já foi submetido. A Rosângela está perguntando aqui se pode ocorrer o som ao abrir e também ao fechar a boca. Pode sim, Rosângela. Normalmente é assim, o som articular... normalmente ele está relacionado ao deslocamento de disco com redução, na maioria das vezes, tá? É lógico que você pode ter alguma alteração anatômica naquela região, por exemplo, você pode ter um espessamento do tecido cartilaginoso fibroso na região do osso temporal. Então, você vai observar que o som articular é sempre naquela mesma região ali, tanto na hora de abrir quanto na hora de fechar. Mas o mais comum não é isso. O mais comum é o paciente ter o som articular no início da abertura ou no final da abertura de boca e no finalzinho do fechamento da boca. E esse é o deslocamento de disco com redução. Por quê? Quando a cabeça da mandíbula ela está repousando dentro da fossa mandibular, e o disco articular ele está deslocado,
quando a cabeça da mandíbula começa a fazer aquele processo de rotação e translação, quando ela inicia a translação e o disco está deslocado para anterior, ou para medial, ou para lateral, o que normalmente acontece? Você tem um toque da cabeça da mandíbula no disco articular. Então, esse toque é onde dá o som articular, que é o que dá o estalo. Então, esse estalo, normalmente, ele está ou no início ou no final da abertura de boca. Aí você faz o movimento de abertura de boca por completo, com o disco reposicionado, ou seja, o disco estava deslocado e reduziu durante a abertura de boca. E quando a cabeça da mandíbula termina de fazer todo o movimento de abertura de boca e volta a fazer o fechamento, no finalzinho do fechamento, quando ela volta a repousar dentro da fossa mandibular, o disco desloca anteriormente. Então, esse é o deslocamento de disco com redução bem clássico, tá? Isso é extremamente importante. Tem uma outra moça que está perguntando, mas ela não é dentista, não. Ela está perguntando em relação ao problema que ela tem na ATM. Então, não quer dizer não, porque como é um conteúdo, Camila, que é específico para dentistas, então eu estou falando assim, termos bem específicos mesmo. Mas o fato de você ter algum problema na articulação temporomandibular não quer dizer que você tem problema reumatológico, não, tá? É porque, às vezes, o paciente pode ter algum histórico de doença reumatológica e algumas doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, que é uma doença que afeta as articulações dos pacientes, articulação do braço, do joelho, o paciente tem uma predisposição também a ter problema articular na ATM, tá? Não quer dizer que o paciente que tem problema de DTM, ele vai ter um problema reumatológico, não tem nada a ver não, tá bom? Só para responder para você, tá joia? Mas se o paciente tem, respondendo agora para você, se o paciente tem uma sintomatologia, o que são os sinais e sintomas de DTM para os colegas dentistas aí? Então, o que é sinal de DTM? Sinal de DTM é som articular. Som articular é um sinal de DTM. Quer dizer que tem que ser tratado? Não necessariamente, tá? A gente sabe que o som articular, como o deslocamento de disco com redução, ele pode ser uma alteração de normalidade. Então, nem sempre tem indicação de tratamento. Então, outro sinal de DTM é limitação de abertura de boca ou irregularidade na abertura de boca. Então, o paciente está abrindo a boca e ele abre a boca e tem um desvio para a direita ou tem um desvio para a esquerda. Então, esse paciente, ele tem um sinal de DTM. Agora, e quando você pensa em sintomas de DTM? Sintomas de DTM, você tem dor na face, dor na ATM, dor de cabeça, cefaleia, pode ser sintoma de DTM. Quer dizer que o cara que tem dor de cabeça, ele tem DTM? Não é isso. Você tem uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, que é uma cefaleia secundária à disfunção temporomandibular. Você chama no subtipo da DTM, é chamado cefaleia atribuída a DTM, então uma cefaleia secundária. Não, a dor de cabeça não é a origem principal da dor, a origem principal da dor é a DTM, mas o paciente está tendo uma dor na região do temporal, então a queixa dele é uma dor de cabeça na região das têmporas, na maioria das vezes. Mas quais outros sintomas de DTM que você tem? Além de dor na face, além de dor de cabeça, o zumbido pode ser considerado um sinal de DTM. Por quê? O zumbido é um som que você tem no ouvido que o paciente relata. Eu estou com um som aqui. Esse som é tratado pelo dentista ou pelo otorrino? Às vezes pelos dois, às vezes por um dos dois somente. Quando que você identifica se o zumbido ele tem origem da ATM do paciente ou dos músculos da mastigação? Se o paciente tem o zumbido, e no momento que ele está com o zumbido, você faz qualquer teste de abertura e fechamento de boca, ou lateralidade ou protrusiva, e o zumbido aumenta. Quando acontece isso, pode ser que realmente tenha o envolvimento de algum músculo da mastigação, ou até a própria articulação temporomandibular, e esse zumbido está relacionado realmente a DTM. Ou quando o paciente está sem o zumbido, e você faz todos os testes funcionais dele, de abertura e fechamento, de lateralidade, protrusiva, e esses movimentos são
os fatores gatilho para iniciar o zumbido do paciente. Então, nesse momento, aí sim você tem a certeza que esse zumbido está relacionado a DTM. Mas zumbido, assim, é muito complexo de ser tratado. Então, gera muita dificuldade no tratamento, tanto por parte do otorrino, quanto por parte do dentista. Mas a gente sabe que o zumbido pode ter origem nos músculos da mastigação, principalmente pterigoideu lateral superior, e pode ter origem na própria articulação temporomandibular pela proximidade. Você tem aqui a fissura, a gente chama de fissura petrotimpânica, que ela separa aqui a região do osso temporal, e essa fissura ela liga lá ao ouvido médio. Então você tem ali uma sutura, que é um fechamento de dois ossos, como qualquer outra parte do crânio tem fissuras. Essa fissura petrotimpânica, ela praticamente separa a região do ouvido da articulação temporomandibular. Então, a proximidade é muito grande. Então, você tem ligamentos ali, você tem toda uma estrutura de musculatura, de inervação, que realmente o zumbido ele pode estar relacionado a DTM em alguns casos. Então, quando você pensa em toda essa sintomatologia, o fato do paciente ter esses sinais e sintomas não quer dizer que ele tem o diagnóstico. Então, quando você começa a... Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a investigar a literatura, você observa que a prevalência do diagnóstico de DTM numa população, a cada 100 pessoas, você tem de 5 a 12 pessoas que têm o diagnóstico de DTM. E, ao mesmo tempo, quando você pensa em sinal de DTM, você pode ter presente esse sinal até em 85% da população. E os sintomas, ele pode estar presente até em 59% da população. Não quer dizer que o indivíduo tem o diagnóstico de DTM. Então, voltando lá naquela parte para poder fechar essa tomada de história, essa abordagem inicial do paciente que tem DTM, o último tópico que normalmente eu avalio é o tipo de tratamento que o paciente já realizou para aquele quadro da queixa dele, ou para o som, ou para o travamento de boca aberta ou fechado, ou para a dor que ele está tendo, ou para a dor de cabeça. Então, às vezes, o paciente relata, doutor, já fui no neurologista, já fui no otorrino, e já tentei de tudo, não resolve, já fui em opção de dentista, já usei a opção de placa, já fiz fisioterapia, já tratei com psiquiatria, não resolve. Então, tudo isso tem que ser colocado no prontuário do paciente. Você entender o que já foi feito para o paciente e o que foi feito que teve sucesso. Porque às vezes o cara fala, usei isso, usei uma placa para dormir que eu observava uma melhora. Doutor, eu observava que se eu aplicasse um calor aqui, que o médico passou, eu tinha uma pequena melhora. Doutor, eu observei que se eu fizesse um laser, uma luzinha que o cara fazia lá, eu tinha uma melhora. Ou de vez em quando eu ia no profissional, ele aplicava umas agulhas na pele e eu tinha uma melhora desse quadro da dor. Então, você tem que entender tudo que já foi prescrito de tratamento para esse paciente, para você poder realmente entender todo o diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico em DTM não é tão simples, é complexo. Em todas as áreas da odontologia, você tem um certo grau de complexidade para diagnosticar. E tratamento, assim, a gente tem inúmeras ferramentas de tratamento. O objetivo do bate-papo de hoje não é nem falar em tratamento, mas sim orientar os profissionais da área de odontologia a pelo menos entender o paciente e tentar fazer um relato do que está ocorrendo com aquele paciente. Tá? Então, essa investigação, essa tomada da história da queixa do paciente é muito importante nessa primeira consulta. Tá? Como eu falei com vocês, só para fechar um pouco aquela história do som articular, que às vezes a gente fala que o som articular, principalmente deslocamento de disco com redução, ele pode ser uma alteração de normalidade e nem sempre é tratado. Quando que você trata o som articular? Ou quando você tem uma sintomatologia dolorosa, ou quando esse som articular está incomodando o paciente socialmente. Ou quando o paciente, ao invés dele ter um estalido, ele tem uma crepitação, que aí você tem que investigar para avaliar se o paciente pode ter uma doença degenerativa ou não. Então, essa abordagem inicial da queixa do paciente é extremamente importante, tá? Então, é um passo a passo, assim, bem interessante, e dia 30 de setembro, a gente vai fazer esse webinário, 20 horas e 20 minutos, eu vou fazer esse webinário, é uma masterclass, tá? É uma aula, e nessa aula eu vou mostrar
Como você consegue ser um expert em DTM? Como você consegue descobrir a causa da dor na primeira consulta? Como você faz a abordagem do paciente, os pilares de uma boa abordagem na avaliação inicial, para você conseguir identificar o que está causando o problema do paciente e como resolver o problema do paciente. Com o aumento dos casos de DTM durante a pandemia, a gente observa que a especialidade DTM está tendo uma importância muito grande. E a DTM é uma especialidade. Às vezes as pessoas confundem bruxismo com DTM, que todos os casos de DTM têm que fazer placa. E não é isso. Isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Que vocês vão entender, baseado nas evidências científicas atuais que a gente tem na literatura, realmente tudo que você tem de ferramenta para diagnosticar e para tratar a DTM de forma eficaz e efetiva, um curso 100% online, que você vai ter a oportunidade de, ao invés de cursar 1 ano e meio e fazer uma especialidade em DTM, você vai conseguir, de forma online, fazer um investimento com custo muito menor e conseguir ser um expert em DTM e conseguir conduzir os tratamentos dos pacientes de vocês de uma forma honesta, de uma forma correta. E esse é o grande benefício que eu quero dar para a profissão, porque tem a quantidade de pacientes que têm feito contato comigo de outros estados, procurando por especialista em DTM e ficam simplesmente perdidos a qual profissional procurar, assim, vocês não têm noção, é muito grande. Então, você tem uma demanda muito grande, uma demanda, às vezes, reprimida de pacientes que têm sintomatologia de DTM e não tem profissional para orientar e para tratar esses pacientes. Almejando sempre o crescimento da especialidade DTM dentro da odontologia e mostrando que dá para você trabalhar com outras especialidades, ou seja, dá para você ser um ortodontista e ser um profissional que trabalhe com DTM, dá para você ser um bucomaxilo, dá para você ser um endodontista, um periodontista e saber tratar DTM, tá? Então, essa é a grande finalidade desse programa que eu estou criando aí, que é o Expert em DTM, e que a gente vai fazer o lançamento dele no dia 30 de setembro, às 20 horas e 20 minutos. É a especialidade do futuro, e o futuro está aí para a gente crescer profissionalmente e ajudar as pessoas. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma semana abençoada aí. Um grande abraço, viu?